Vamos entrar agora numa aula mão na massa, onde nós vamos fazer a síntese de um contador síncrono de 3 bits. E, como falei na última aula, você precisa tanto da parte de mapa de Carnot, quanto da última aula que nós vimos lá, a parte de simbologia, utilizando os flip-flops, que era para representar as transições de estados. É interessante que você entenda aquele conceito do 0, do 1, do 0 gordo e 1 gordo, que representa as transições de estados, porque nós vamos aplicar aqui e vai ser essencial para que você entenda o processo de síntese do seu contador de 3 bits. Beleza? Então, vamos começar a aula? Aqui estamos com o nosso processo de síntese do contador módulo 8. Esse contador você já viu naquela primeira aula sobre o contador síncrono. Nós vamos projetá-lo aqui, você vai poder comparar lá com o circuito que já vimos já e que estavam funcionando e que vimos lá como é que era o comportamento dele, né, com relação aos estados. Aqui nós vamos fazer o passo a passo, né? Como comentei na última aula, o primeiro passo que você tem que fazer com relação a esse contador é o diagrama de estados. Então aqui você tem um diagrama de estados do seu contador, como você pode ver aqui nesse desenho. Ele vai de 0 até 7 e depois volta para 0. Então ele é um contador síncrono crescente módulo 8. E com esse diagrama de estados eu consigo definir quem são os estados com base nas representações binárias dele. Por quê? Essas representações é onde você vai listar na sua tabela de transição de estados. Aqui ainda não entra a parte dos símbolos. Nós vamos ver que essa parte de símbolos aqui ela entra na parte dos mapas CAS. Então, vamos primeiro um passo de cada vez, né? Na tabela de diagrama de estados, você tem as representações binárias de cada estado, né? Então você consegue definir também um número de flip-flops. O número de flip-flops ele está ligado ao número de bits que você vai representar os estados, né? Se fosse até um módulo, por exemplo, o módulo 16, que vai de 0 até 15, eu precisaria de 4 flip-flops, porque eu precisaria de 4 bits para representar cada estado. Mas aqui, como são até módulo 8, né, vai até 7, aí eu vou precisar apenas de 3 flip-flops, porque são 3 bits aí, né? Se fosse, por exemplo, módulo 9, que iria até o 8, aí eu precisaria de 4 bits. Aí eu precisaria de 4 flip-flops. Então, na tabela de transição de estados, eu já coloquei aqui o estado atual, porque eu vou analisar com base no estado atual para o estado futuro, porque a gente já sabe já como é que é o processo, né? Você pode listar todos os estados atuais aqui, porque o estado atual, esse que está aqui logo na sequência desse, na verdade é o estado futuro, né? Mas é bom você listar com base nos estados atuais e você depois colocar os estados futuros, porque alguns contadores eles não seguem essa regra síncrona crescente, né? Você pode ter um contador, por exemplo, um gerador de sequência pseudo-aleatória. Então é importante que você coloque os estados atuais, principalmente na ordem dos mintermos, para você não se atrapalhar também. Porque a gente vai ver aqui quando for avaliar um contador decrescente, por exemplo, ou um gerador de código de estados pseudo-aleatório, você vai ver que se você não colocar nas ordens de mintermo, né, você pode ter problema na hora de preencher. Lembra daquele problema que tinha com o codificador Gray para binário, onde você tinha que prestar atenção onde fazia a substituição no mapa K? Então aqui é a mesma coisa, tem que ter bastante cuidado com relação na hora que você vai fazer a tabela de transição de estados e o posicionamento de cada elemento, porque você pode fazer no automático o preenchimento do mapa K e acabar preenchendo nos locais errados. Então tem que ficar atento à parte de mintermos. Então os estados futuros eu vou listar aqui também quem são os estados futuros. Aqui de 0 ele vai para 1, então eu vou colocar de 1 aqui. De 1 ele vai para 2, de 2 vai para 3, aqui vai para 4, 5 vai para 6, né? Aliás, de 4 vai para 5, de 5 vai para 6, de 6 vai para 7 e de 7 vai para 0. Pronto, temos aqui a nossa tabela de transição de estados. É aqui agora que vai entrar a parte de tabela de símbolos e os mapas CAS. Preste bastante atenção neste ponto que a gente vai começar agora. Como eu falei, você vai utilizar 3 flip-flops JK. Lembre-se que o JK ele tem duas entradas, a entrada J e a entrada K. Então, como você está usando 3 flip-flops, você vai ter que fazer 6 mapas CAS, que eu falei que as entradas onde você vai projetar as equações que definem o comportamento do flip-flop é nas entradas.
Então você vai fazer um mapa K para J0, um mapa K para K0, um mapa K para J1, um mapa K para K1 e um para J2, outro para K2. E se eu tivesse 4 bits, seria para J3, K3 e assim sucessivamente. Porque as entradas do seu flip-flop é que define o comportamento dele e elas são baseadas nas saídas dos flip-flops também, né? Um sistema realimentado, lembre-se disso. Então vamos fazer primeiro o mapa para J0, K0, beleza? Então vamos fazer aqui a análise dos nossos mapas de Carnot utilizando os símbolos e as transições de estados. Então já coloquei aqui o mapa do J0, dupliquei ele porque vai ser necessário para a gente entender essa parte dos símbolos e como a gente analisa. Eu fiz para o J0 e o K0 e vamos fazer na sequência para os demais. Então colocando aqui com a tabela de transição de estados, vou colocar aqui nesse estado, ó. Aqui é a transição de estados e aqui você tem a tabela de resumo de símbolo. O que a gente vai fazer aqui? Se a gente está fazendo a equação do J0 e o K0, a gente vai avaliar a coluna do nosso Q0, aqui, ó. Então vamos avaliar essa coluna aqui, eu vou deixar marcado, porque vai ser essa análise que nós vamos fazer. Sempre você vai analisar a coluna do estado referente ao flip-flop. Então, se eu fosse analisar, por exemplo, quais são as equações para as entradas J1 e K1, teria que analisar a coluna do Q1 atual para o Q1 futuro. É assim. E assim sucessivamente. Então, vamos fazer nossa análise aqui, ó. Eu vou pegar uma outra cor de marcador para a gente... Pronto. Então, vamos lá reparar. O Q0. Repare que aqui você tem os min-termos, né? Isso aqui é o min-termo 0, min-termo 1, min-termo 2. Então, na sequência aqui no mapa K, a gente vai preencher na ordem como a gente sempre fez, né? Então, lembrando aqui os min-termos, aqui você tem min-termo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses são os seus min-termos, né? Eu vou deixar aqui, mas não vou fazer para os demais. Só para você lembrar. Então, vamos lá, ó. Eu estava no estado 0, eu fui para o estado 1. A gente viu quando você faz a transição do 0 para o 1, você faz uma substituição pelo símbolo 1 gordo, não é verdade? Quando você faz transição de 0 para 1, vou botar uma tabela resumitiva aqui, né? De 0 para 1, aqui é atual para futuro, você tem isso aqui representado pelo 1 gordo, né? Quando você tem de 1 para 0, você tem o que a gente chama de 0 gordo. De 0 para 0, você tem o 0. E de 1 para 1, você tem o que a gente chama de 1. Foi isso que a gente viu, né? Então aqui estado atual, estado futuro. Então vamos preencher, ó. De 0 para 1, 1 gordo. Então vou preencher com verde aqui. Então, 1 gordo aqui. Vai ser um gordo no mapa do J. E vai ser um gordo no mapa do K. Beleza? Então se preenche nos dois mapas nesse caso aqui. Vamos para o próximo, ó, do 1 para o 0. Vamos destacar aqui, ó, do 1 para o 0. Do 1 para o 0 a gente já viu, de 1 para o 0 é 0 gordo. Então aqui você tem 0 gordo. 0 gordo aqui também. Esses dois mapas aqui são auxiliares que vão ser utilizados na sequência. Aqui você tem de 0 para 1. Aí você tem um gordo, né? Aqui foi 0 gordo. Eu posso ter mencionado errado. Mas aqui é um gordo, né? E aqui você tem um gordo também. Vamos na sequência. Aqui você tem de 1 para 0. Aí você vai ter aí o que a gente chama de 0 gordo. Então aqui é 0 gordo, aqui é 0 gordo. Vamos pegar isso aqui agora. De 0 para 1, aí você tem um gordo. Então você vai preencher aqui, ó, um gordo. Um gordo, e aqui você tem um gordo também. Vamos pegar o próximo agora. De 1 para 0, 0 gordo. Então vamos lá, ó. 0 gordo aqui. 0 gordo aqui. Próximo estado. De 0 para 1, 1 gordo. Isso você vai fazendo para cada um dos estados que você está observando. Um gordo. Por último, de 1 para 0 aqui, você tem o que a gente chama de 0 gordo. Então, 0 gordo aqui, 0 gordo aqui. Aí, como é que é feita essa parte da tabela de símbolo? Na parte do J, no mapa do J, você vai utilizar esta substituição de símbolos.
E no mapa do K você vai utilizar esta substituição de símbolos. Então, eu coloquei esse mapa auxiliar aqui para a gente aprender inicialmente fazendo a substituição, mas na frente a gente vai fazer a seleção direta com os símbolos. Por isso que é importante você observar aqui, ó, no mapa do J, como é que a gente faz a seleção de min termos? Sempre que você tem um mapa K, você vai selecionar os uns dos mapas, não é verdade? Quando você faz seleção por min termo, você seleciona os uns. E para o J, quais são os símbolos que você vai substituir por um? É só quando acontece um gordo. Então, no mapa do J, você tem que selecionar obrigatoriamente os uns gordos, porque esses uns gordos eles são substituídos por o símbolo 1, o equivalente dele. Então, quando eu for substituir aqui por essa parelha de símbolos aqui, né? Eu vou colocar onde for um gordo para o mapa do J, eu vou colocar 1. Então aqui vai ser 1, 1, 1 e 1. E onde for 0 gordo, no mapa do J, eu vou pegar aqui, ó, 0 gordo, eu sei que é don't care. Então, ó, don't care, don't care, don't care e don't care. Então no mapa do J você sabe que os uns gordos eles têm que ser selecionados. Aqui no caso da gente, nós selecionaríamos os uns gordos porque eles são substituídos por uns, né? Só que os nossos 0 gordos aqui no mapa do J, eles são don't care. Então, como é que você pode fazer uma associação com relação aos mapas do J? No mapa do J, quem eu não posso selecionar? No mapa do J, quem é 0 vai ser 0. Então, se aparecesse algum 0 aqui, você evitaria de agrupar com os uns gordos, entendeu? Os seus gordos são os obrigatórios, que você tem que selecionar no mapa do J0. No J0, no mapa do J, né, em geral. Então, os meus uns gordos eu posso agrupar com qualquer outro símbolo, exceto o símbolo 0. Lembre-se que eu estou analisando primeiro o mapa de símbolos e eu estou fazendo daqui para cá o que a gente chama de substituição. A substituição por estes símbolos aqui. Estou pegando os símbolos de transição de estado e substituindo pelos símbolos relacionados a J e K, que a gente vai utilizar aqui com relação a equação do seu mapa, né? Então, nesse caso aqui, a gente viu que os don't care você pode agrupar com os uns, desde que esse agrupamento auxilie você na hora de montar a equação, né? Nesse caso aqui, os don't cares eles auxiliam na hora da seleção, porque eu vou selecionar o mapa inteiro, né? Então aqui, deixa eu colocar uma outra cor para essa caneta, uma cor azul. Eu vou selecionar isso aqui tudo. Então, para o meu J0, a minha expressão será igual a 1, né? Quando você seleciona o mapa inteiro, você está dizendo que sua função é igual a 1. Para o mapa do K, a gente vai fazer a mesma substituição. No mapa do K, quem é um gordo é don't care. Então, onde tem um gordo aqui, vai ser don't care. E usando aquele mesmo raciocínio de a gente pensar quem a gente deve selecionar e quem a gente não deve selecionar, veja que no mapa do K, quem eu não devo selecionar em hipótese alguma é quando eu tiver 1. Então, se eu tivesse 1 nesse mapa de símbolos aqui, eu não faria a seleção, porque ele seria igual a 0. E eu tenho que obrigatoriamente selecionar nos mapas com a letra K, para o flip-flop JK, né? Eu vou ter que selecionar obrigatoriamente os zeros gordos, que são iguais a 1. Então, aqui o meu zero gordo vai ser igual a 1. Então, aqui eu vou usar o don't care a meu favor também, né? Para poder fazer a seleção. Então, aqui eu vou ter que o meu K0 é igual a 1. Então vamos analisar agora as próximas entradas, a J1 e a K1, beleza? Vamos fazer agora com o J1 e o K1, né? Eu já deixei separado aqui o J0 e o K0, vamos passar agora para a parte do J1 e K1. Então vamos analisar, como nós havíamos falado, a coluna relativa ao Q1 atual e o Q1 futuro, né? Então vamos analisar esta coluna aqui, ó. Q1, o atual e o futuro. Então vamos fazer essa análise juntos aqui. Então vou pegar uma cor verde agora, será que fica bom? Pronto. Vamos analisar cada um desse aí. Aqui eu estava no estado atual 0, fui para o estado 0. Então vou fazer o mesmo preenchimento que fiz lá com o J0, K0, né? Então aqui de 0 para 0, você sabe que o símbolo é 0. Então 0 aqui, 0 aqui. De 0 para 1, né? De 0 para 1 aqui, você sabe que é o seu um gordo. Então vou colocar um gordo aqui,
e um gordo aqui. Lembrando que a gente só está preenchendo na ordem porque os mintermos aqui eles já estão organizados na ordem. Aqui só tem o mintermo 0, termo 1, 2 e assim sucessivamente. Se tivesse outra sequência de mintermos, você tem que prestar atenção na hora de fazer o preenchimento. Então aqui de 1 vai para 1, então eu tenho o meu símbolo 1 aqui. De 1 foi para 0, aqui você tem um 0 gordo. Faltou colocar 1 aqui. Então você vai ter o 0 gordo aqui, 0 gordo aqui. Próximo, você tem de 0 para 0. Então de 0 para 0, você tem símbolo 0 aqui. 0, 0. De 0 para 1. 0 para 1 você tem um gordo. Tem um gordo aqui. De 1 para 1, você vai ter o símbolo 1 aqui, e o símbolo 1 aqui. E de 1 para 0, você vai ter o seu 0 gordo, né, para não esquecer, e aqui 0 gordo para não esquecer. Uma vez que já preenchemos aí o J1 e o K1, vamos fazer a parte de substituição pelos símbolos, né? Então vamos pegar aqui no J1, vamos analisar primeiro ele. Onde for 0, eu vou substituir por 0, né? Onde for um gordo, eu vou colocar 1. Onde for 1, eu vou colocar don't care. E onde for 0 gordo, eu vou colocar don't care. Então vamos preencher de acordo. Onde for 1 é don't care. Onde for 0 é 0. Onde for 0 gordo é don't care. E onde for um gordo é 1. Então nesta situação aqui, como vai ser feita a seleção? Repare que, como eu havia falado, quando eu estava falando sobre o J0, no mapa do J, quem você não vai selecionar é onde tiver 0, né? Quem você não vai agrupar, né? Na verdade, né? Então aqui tem 0 e 0, então você vai evitar agrupar com eles, porque o 0 é equivalente a 0, quando você faz a substituição do símbolo equivalente ao componente que você vai selecionar, né? Enquanto que quando você tem um gordo no mapa do J, obrigatoriamente você tem que pegar ele. Então, obrigatoriamente eu teria que selecionar esse um gordo, só que eu posso agrupar com outros símbolos, caso venha a me ajudar na seleção. Então, aqui neste caso, eu vou poder agrupar com esses dois don't care aqui de baixo. Então, aqui eu vou ter que o meu J1 ele é igual ao meu Q0. Aqui no K, vamos fazer a substituição da mesma forma. Onde for 0, eu vou substituir por don't care. Onde for um gordo, eu vou substituir por don't care. Onde for 1, eu vou substituir por 0. Então aqui é 0, 0. E onde for 0 gordo, eu vou substituir por 1. Então é 1 aqui, 1 aqui. Um gordo é don't care. E o meu 0 é don't care. Então aqui, como eu falei, nos mapas do K, você faz a seleção dos 0 gordos, você vai agrupar com eles e você vai evitar onde tiver o símbolo 1. Então eu evitaria agrupar próximo a esses símbolos 1 aqui, porque quando você vai fazer a substituição pelo equivalente dele vai ser 0. Então vamos fazer a seleção aqui, neste caso, deste agrupamento aqui, ó. Eu vou pegar esta seleção com esses dois don't cares aqui. Então, o meu K1 será igual a Q0. Note que se eu fizesse a seleção nos símbolos, eu faria esta seleção aqui, ó. Eu estaria agrupando os 0 gordos, que eu tenho a obrigação de pegar no mapa do K, com os 1 gordos, que são don't care. Eu não faria um agrupamento, por exemplo, nesse quadrante aqui, né? Porque esse 1 aqui, ele equivale a 0 quando você vai fazer a substituição do símbolo. Aqui é a mesma coisa, eu fiz esse agrupamento aqui, porque eu tenho a obrigação de pegar os meus 1 gordos, e eu estou agrupando com 0 gordo, que é don't care no mapa do J. E eu evitaria, por exemplo, pegar esse agrupamento assim, ó, dessa forma, porque tem esses zeros aqui, eu não posso selecionar 0 no mapa do J. Beleza? Vamos agora fazer do J2 e do K2. Por fim, temos a parte agora do J2 e o K2, antes da gente
representar o circuito final aí, né? Aqui nessa parte eu vou começar a selecionar já neste mapa aqui de símbolos para você começar a praticar e exercitar essa parte. Ao invés de você ter esse trabalho de fazer o dobro de mapas, porque você já está fazendo uma quantidade razoável de mapas, então você fazer o dobro deles, você vai aprender nessa aqui a fazer a seleção diretamente do mapa de símbolos, e nas próximas seleções a gente vai aprender a utilizar um único mapa para poder fazer para J e para K, por exemplo. Você já faz a seleção num único mapa já que os dois mapas que nós vimos aqui, eles têm os mesmos símbolos. Então você pode utilizar somente um mapa substituindo e vendo quais são as seleções. Mas isso fica para as próximas aulas. Vamos continuar aqui para J2, K2. A gente vai avaliar esta coluna aqui, Q2, né? Estado atual, estado futuro, e vamos fazer o preenchimento. Agora, sem selecionar, vamos fazer no olho já aqui, né? De 0 para 0 você tem 0 aqui. De 0 para 0 é 0 também. De 0 para 0 aqui você tem 0. 0 para 1, aí você já tem um gordo aqui. De 1 para 1, aqui vai ter um gordo também, né? Antes que eu me esqueça. De 1 para 1 você tem 1 aqui, né? De 1 para 1 você tem 1 também aqui. De 1 para 1, 1 e 1. 1 para 1 também aqui. 1 e 1 para 0, 0 gordo. Então vou fazer a substituição. Então no mapa do J, onde tem 0, vai ser 0 de fato. Então vou substituir aqui 0, 0. Onde tem 1, no mapa do J vai ser don't care. Então aqui é don't care, don't care, don't care aqui. Onde tem um gordo vai ser 1. E onde tem 0 gordo é don't care. Então aqui a minha seleção, ela ficaria essa, que é o máximo que eu posso agrupar, né? Eu não posso agrupar assim, nem posso agrupar sem ser diferente de potências de 2, né? Então aqui eu tenho que o meu J2 será igual a Q0, Q1. Q0 e Q1. Aqui vamos fazer a mesma substituição. Onde tem 0 vai ser don't care, no mapa do K. Onde tem um gordo vai ser 1. Ou onde tem um gordo vai ser don't care, para não confundir o mapa. Onde tem 0 gordo vai ser 1, né? Onde tem 1 vai ser 0 no mapa do K. Então se eu fosse fazer a minha seleção aqui, como no mapa do K eu tenho que selecionar 0 gordos, eu posso agrupar com um gordo, já que é don't care, eu faria este agrupamento aqui, ó. Aqui nesse caso eu faria este agrupamento também, como nós fizemos aqui. Se você passar para a parte de substituição, seria este agrupamento aqui, de fato. Então aqui você tem que o seu K2 será igual a Q0, Q1. Então a gente fecha aqui as nossas equações, né? J2, K2, isso é igual a Q0, Q1. Aqui vai ser igual Q0, Q1. Beleza? Então vamos ver como é que fica o circuito final aí. Então aqui você tem um circuito final, né? Que é exatamente o circuito que vimos lá no primeiro contato que tivemos com um contador síncrono, né? Se você observar aqui, esse circuito J0, K0 igual a 1, como a gente tem aqui, né? Essa expressão aqui, você vê que é essa a entrada. Você tem também que o J1, K1 é igual a Q0, então você tem Q0 aqui e o seu J1, K1 é igual a Q0, como tem aqui. E por fim você tem o J2, K2, que é igual a Q0, Q1. Então repare aqui, ó. Você tem nesta saída aqui, essa saída, aqui você vai ter Q0 e aqui você vai ter Q1. Então essa saída aqui será igual a Q0 e Q1. Então é justamente essa saída que está conectada ao J2, K2 aqui. E esse é o seu circuito final, que nada mais é do que a gente viu, um contador crescente, módulo 8. É um contador crescente síncrono, né? Síncrono. Módulo 8 porque ele tem 8 estados, indo de 0 até 7. Beleza? Um pouco extensa a aula, na verdade, mas é necessário porque nesses assuntos importantes, para não perder a linha lógica de raciocínio, é importante você estender um pouco o tempo do vídeo para que você possa absorver
o máximo conteúdo da forma mais lógica possível, beleza? Então vamos para os destaques desta aula aqui. Nesta aula nós vimos o processo completo da síntese de um contador síncrono. Vimos desde o início com o design do diagrama de estados, passando pela tabela de transição de estados, a tabela de símbolos e a construção dos mapas de Carnot. Nós usamos um flip-flop JK, então tivemos que fazer 2 mapas para cada flip-flop, que no caso é um mapa para a entrada J e um mapa para a entrada K. Vimos que a parte de símbolo e do mapa, que aprendemos lá na aula anterior, aquela apareceu de forma prática, né? Você pega aquela tabela de transição de estados, faz a substituição no mapa K, já na posição de cada min-termo, na verdade, a transição de estado atual para o estado futuro, e depois você faz uma substituição daqueles símbolos lá pelos sistemas que você está utilizando, né? Se for o JK, você tinha lá aquela sequência de substituição que você teria que colocar. Se for o flip-flop D, aí você tem outra sequência de substituição. Então a gente fez essa sequência de substituição, vimos como é que é feita essa seleção, quem deve ser selecionado ou não. Vimos que no mapa do J a obrigação de seleção é do 1 gordo, porque ele é equivalente a 1, e você não pode selecionar no mapa do J, de hipótese alguma, os zeros. Então você vai tentar agrupar os 1 gordos com os demais símbolos, exceto o 0. No mapa do K, você vai tentar agrupar os zeros gordos com outros símbolos, exceto 1. Você não vai poder selecionar o símbolo 1 lá no mapa do K. E nisso nós estruturamos as equações e chegamos ao final o circuito, que era exatamente aquele circuito que vimos lá inicialmente, quando falamos sobre contadores síncronos. Então vimos aí a síntese desse contador que já havíamos discutido anteriormente. Espero que você tenha compreendido o conteúdo desta aula. Reveja esta aula como forma de fixar o que já fizemos aqui. Nós vamos praticar mais nas demais aulas em outras sínteses de contadores ou geradores. E você vai pôr em prática mais ainda essa parte de símbolo para poder exercitar. Eu aconselho você exercitar também. Eu vou deixar alguns exercícios em anexo a esta aula para você já começar a fazer essas sínteses de contadores ou geradores usando tanto o flip-flop JK quanto o flip-flop D. Vou deixar, além desse exercício, outras sínteses. Eu peço para que você faça este mesmo contador que fizemos aqui nesta aula, usando somente flip-flop D. Eu vou deixar aqui o gabarito para você também acompanhar. E você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, não tem muita dificuldade. É você entender aquela parte de símbolos e substituição de símbolos e quem você deve selecionar no mapa de símbolos. É isso. Vejo vocês agora então na próxima aula, e qualquer dúvida já sabe, deixa a mensagem aí no fórum ou me manda mensagem direta. Até mais!